Olá, pais presentes, tudo bem com vocês? Hoje, com um cenário novo, você vai estar estranhando um pouquinho, mas é porque o pai presente pode estar em todos os lugares, não só na sala, não só no quintal, mas inclusive na cozinha, cozinhando, tendo experiências com os seus filhos. E aí eu escolhi hoje o cenário aqui para ajudar na luz também, com relação também para falar para vocês de que eu sou suspeito, para falar de que cozinhar e dar, né, fazer um alimento para o teu filho, para tua filha é uma delícia, né? Não é só aquela coisa de pegar uma madeira ali não e dar para o teu filho. Você pode cozinhar, fazer beterraba cozida, pode fazer pratos mais masterchefs ou comidinha simples e dividir com o seu filho. Você vai ver como é gostoso. Na nossa mentalidade, muitas vezes a gente tinha o quê? O hábito único e exclusivamente de receber o almoço, a janta, o lanchinho da tarde da mãe. E quando o pai começa a participar disso, é uma delícia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto também que muitas vezes recai só sobre a mãe, que é sobre o quê? A contação de histórias. O pai pode? Não só pode, como deve contar histórias. E a gente separou algumas dicas para vocês aqui com relação a como, né, contar histórias para o teu filho. E você vai ver também que é uma delícia. Eu adoro, não conto tanto quanto gostaria, por conta da corrida, da dinâmica da minha vida, às vezes não estou nem em casa, mas é muito bom. Então, assim, dentro dessas situações, muitos pais falam, eu não tenho criatividade, eu não tenho domínio de contação de histórias. Mas você vai ver que com algumas dicas aqui, a coisa parece mais simples do que é. Assim, não há problemas, né? Primeiramente, não há problema se seu filho quer a mesma história todas as vezes. Você aí que é pai, que tem criança, você já deve ter visto que muitas vezes eles gostam ele vai assistir um desenho da Disney, ele assiste 194 vezes o mesmo desenho. E com a história é a mesma coisa. Eles gostam de escutar hoje, amanhã, depois e semana que vem a mesma história. Então não se prive. Talvez é um pouco cansativo para você, mas lembre que você está contando história para o teu filho. Então a história não é para você. E se ele gosta, vamos embarcar nessa. Uma outra coisa legal é você pegar livros com poucos textos, né, para que você faça ali não só a leitura dos textos, mas que tenha imagem, desenho que mostre para ele e que talvez você também possa embarcar incluindo alguma história dentro desse texto, gerando mais discussão junto com o seu filho. É extremamente importante que quando haja esse momento de contação, que vocês estejam num ambiente confortável. Pelo menos para mim, né, na minha cabeça, quando falar, vou contar história para os meus filhos, vem eu contar histórias na cama. Mas não necessariamente precisa ser. Se você tiver um sofá bacana, se você ao invés de ser no fim da noite, quiser contar histórias no meio da tarde, num período da manhã após café da manhã, que faça, mas que tenha um ambiente de relaxamento, um ambiente para que possa se concentrar ali e que ali, evidentemente, que seja confortável. Isso é uma dica legal. Eu normalmente faço contando na cama e aí a gente já está num ambiente tranquilo, a meia luz, né? Não tão tudo iluminado, porque normalmente eu conto histórias, eles gostam no finalzinho da noite para poder embalar no sono. Outra coisa legal aqui é criar vozes para os personagens. E aí você tem que se despir do seu orgulho, talvez da sua seriedade e embarcar no sonho dos teus filhos. Se de repente você tem vários personagens ali e você fazer uma voz para cada personagem diferente, é muito legal, as crianças adoram e elas compram melhor essa ideia de como você está contando a história. Então, se você tem a voz da vovozinha, ai meu filhinho, vem aqui com a vovó. Ou se você tem a voz de um cara mais bravo, de um lobo mau, eu vou te pegar. Isso ninguém vai estar vendo, é só o seu filho, é só a sua vontade de estar ali fazendo alguma coisa legal com ele. E aí você abra a imaginação e se solte. Deixe aquele ator ou atriz, né, que ficou lá escondido nas aulas de teatro quando você era criança, que ele venha à tona e que você possa encarar essa situação aí de criar vozes para os personagens. Bom, pedir a opinião dos seus filhos durante a história. Então tá contando uma história, fala, e aí, o que você acha disso?
poxa, o Saci Pererê ele é legal, né? Ele não é tão mal. E a criança vai complementar, vai fazer com que trabalhe a imaginação e o senso crítico dela desde pequenininha. Ela está entendendo, está fazendo um discernimento do texto, uma compreensão daquilo, e aí sim você também está trazendo ela. Porque hoje é muito difícil. Você vai contar uma história e vai dividir com videogame, vai dividir com as loucuras da televisão, vai dividir com a falta de sono ou com a não vontade de estar ali. E quando você chama ela para participar nessa contagem de histórias, ela também vai dar a opinião dela e aí você vê que ela vai estar embarcando nisso. Uma outra coisa é ritmo. Vocês podem ver, o pessoal às vezes até fala, eu falo muito rápido, né? Ou falo muito devagar. A linguagem do YouTube é uma linguagem mais dinâmica. Talvez a linguagem da televisão ela é um pouco mais demorada. Então, para cada momento você entenda de que há necessidades diferentes. No momento da história, se você contar muito devagar, se você for muito ali no slow motion, o que acontece? Abre um desinteresse do teu filho pela história. Também, se de repente você tá ali só fazendo o papel ali de eu vou fazer para ninguém me cobrar e vai contar a história, fala, era uma vez 3 porquinhos que o lobo mal pegou, enfim. Quer dizer, a criança não curtiu nada, não teve nenhum momento de prazer naquilo. Então o ritmo, nem tão rápido ou nem tão demorado, é importante nessa contação das histórias. Ou que você acelere em determinados momentos e que segure um suspense, né, uma curiosidade, e você vai dando o ritmo da história conforme você sente que a criança está do seu lado ali tendo interesse ou não. E lidar com intervenções. Talvez tem crianças que adoram, né, tá participando da opinião, fazendo os pitacos. Cada frase que você lê da história, você tem uma opinião, você tem um comentário do seu filho. Tem pai que odeia, né, não gosta de ser interrompido e ao mesmo tempo, às vezes é ruim não ter essa intervenção. Então, quando há intervenção, que você saiba administrar. Muitas vezes, para não perder o fio da meada, você está vendo que essa intervenção, essa comunicação, essa opinião que ele deu é para desviar do assunto, é porque ele... Então você, né, abre mão desse comentário. Agora, se de repente é uma coisa legal para chamar a atenção, que você possa pegar esse comentário e agregar na história para que fique mais interessante, então você pega essa intervenção do seu filho para você ali no momento da história. Bom, você tem vários livros, eu separei 2 livros aqui. Um é Histórias Encantadas para Divertir e Sonhar, são 365 histórias, então é uma história para cada dia do ano, tá? Que é da Culturama, Livros e Muito Mais. E aí você tem histórias rápidas, curtas, com bastante desenho, né? Você vai mostrar a cor, o vermelho, perguntar, né, como é que tá isso. E é um livro bacana. E aqui também tem a Bíblia para criancinhas, que de repente muitos acham que a Bíblia é um livro difícil, e aí você pode ter livros da Bíblia curtinho com desenhos. Aí são 2 modelos, mas existem, graças a Deus, milhares de livros que você pode também pegar, além dos livros tradicionais, né, da nossa cultura, do nosso folclore, para estar contando histórias para os seus filhos. Isso é que eu queria deixar para vocês. Se vocês estiverem em esse momento, deixem nos comentários, coloque para nós aí, se você é do que gosta, isso fica com a minha mulher, ou se as mães aí falam, isso é só a encargo do pai, porque eu não tenho dom. Comecem a trocar também, é uma experiência interessante, tá ok? Era o que a gente queria trabalhar hoje com vocês. Um beijo, um abraço. Tchau! Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar e de seguir o canal Pais Presentes nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Até mais.